Olá, queridos alunos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu espero que com essa chuvarada vocês não tenham se transformado em nenhum tipo de peixe ou sapo. Espero que vocês estejam bem. Vamos então continuar com a nossa aula de estereoisomeria, que ela é bastante ampla. Só lembrando, pessoal, essa parte que nós estamos estudando não é muito fácil, o pessoal costuma ter bastante dificuldade. Então foca, presta bastante atenção, tá bom? Vamos lá. Então vamos lá, relembrando do que a gente está falando. A gente está falando de isomeria. Isômeros são substâncias que têm a mesma fórmula molecular, mas possuem diferentes fórmulas estruturais. C3H6 pode ser o 1-propeno ou o ciclopropano, por exemplo. Mas esses isômeros, eles entram aqui na classificação da isomeria constitucional plana, que a gente já estudou. Agora a gente está num nível mais hard aqui, né, na estereoisomeria. A gente já estudou a isomeria cis-trans, né, que é aquela isomeria quando a gente tem dupla ligação entre carbonos, pode ser ligantes diferentes para o mesmo lado ou para lados contrários. E a gente está estudando agora a isomeria óptica, que são aquelas estruturas que têm exatamente a mesma estrutura, só vai mudar a configuração no espaço, mas que eu não consigo determinar a diferença entre elas. Na isomeria cis-trans, esse daqui vai ter, por exemplo, ponto de fusão diferente desse. Na isomeria óptica, a única forma de eu diferenciar as estruturas é colocando eles no polarímetro. Se um desviar a luz para a direita, o outro vai desviar para a esquerda. É assim que a gente consegue determinar os isômeros, tá? Porque eles vão ter o mesmo ponto de fusão, esse e esse aqui, tá? Nós estamos estudando os isômeros ópticos, tá ok? E nós vimos que os isômeros ópticos, né, eles têm que ter um centro quiral, um carbono com 4 ligantes diferentes, imagem especular não sobreponível para que ele gire a luz do polarímetro, né? Isso que nós vimos na aula passada, tá? E aí, essas moléculas que giram a luz do polarímetro, elas são ditas moléculas quirais, tá? Mas a quiralidade que a gente viu, que a gente falou na aula passada, né? O que é uma composto quiral? Aquele que gira o plano da luz polarizada. Beleza, imagem especular não sobreponível. Beleza. Só que, na verdade, pessoal, tem mais um negocinho aí que vai definir se uma molécula é quiral ou não, que, na verdade, é o plano de simetria, tá? O que é o plano de simetria? É um plano imaginário que corta a molécula e de forma que elas formem uma imagem especular uma da outra, tá? Então, vamos olhar aqui, por exemplo, o metano, tá? O metano tem aqui carbono, hidrogênio, 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 hidrogênio. Se eu passar um facão aqui no meio dela, existe um lugarzinho em que eu corto ela entre este hidrogênio e este hidrogênio, que eu consigo dividir ela em duas moléculas exatamente iguais. E essas duas exatamente iguais são uma imagem especular da outra. Isso é que é um plano de simetria. Toda vez que eu tiver um lugarzinho na molécula que eu consigo cortar ela exatamente em duas iguais, isso é o plano de simetria. Então aqui, o metano tem plano de simetria, tá? O clorometano, eu tenho aqui 3 hidrogênios e um cloro. Ela tem plano de simetria? Sim. Se eu colocar ela nesta posiçãozinha aqui que ela tá, ó, e cortar exatamente no cloro e exatamente no hidrogênio, o que vai ter? Eu vou ter um hidrogênio para cima, um hidrogênio para baixo. Metade de um hidrogênio para cima, metade de um hidrogênio para baixo, metade de um cloro para cima e metade de um cloro para baixo. Ou seja, existe um lugarzinho nessa molécula em que eu corto ela e eu consigo dividir ela em duas iguais, a imagem uma da outra no espelho, tá? Então, o clorometano também tem plano de simetria, tá? Vamos olhar aqui o diclorometano. O diclorometano tem 2 cloros e 2 hidrogênios. Ela tem 2 planos de simetria, porque se eu passar o facão aqui bem no meio dos hidrogênios, vai ficar metade de um hidrogênio para cá, metade para cá. Um cloro para cá, um cloro para cá. Metade de um hidrogênio para lá e metade para cá. Ou seja, ela tem plano de simetria. Eu também posso cortar aqui nos cloros, vai acontecer a mesma coisa, tá? Vamos olhar aqui o bromoclorometano. Eu tenho aqui bromo, cloro e 2 hidrogênios. Se eu cortar exatamente aqui no cloro, no bromo e no cloro, o que acontece? Metade do bromo para cá, metade para cá, um hidrogênio para cá, um hidrogênio para cá, metade do cloro para cá e metade para cá. Ou seja, ficou dividido em duas iguais. Também tem plano de simetria. Agora, olha aqui o bromoclorofluormetano. Carbono, cloro, flúor, bromo e hidrogênio. Vejam que nessa molécula eu tenho 4 ligantes diferentes.
eu não tenho como cortar, não existe uma forma de cortar essa molécula que ela fique dividida em duas iguais. Se eu cortar aqui, ó, igual esse plano de simetria, vai ficar metade de um cloro para cá, metade para cá, metade do flúor para cá, metade do flúor para cá, porém fica um bromo para cá, um hidrogênio para cá, né? Mesma coisa você vai analisar se você cortar aqui, ó, bem no meio do hidrogênio e no meio desse bromo. Vai ficar um cloro para cima e um flúor para baixo. Não fica igual, tá? E é por isso que moléculas que têm um único centro estereogênico, lembrando, o que é um centro estereogênico? É um carbono que tem 4 ligantes diferentes. Se você tiver uma molécula com 4 ligantes diferentes, essa molécula sempre vai ser quiral. Ela sempre vai desviar o plano da luz polarizada no polarímetro, porque ela não tem plano de simetria, ok? Isso nós estamos falando para moléculas que têm um centro quiral. Mas se eu tenho uma molécula com 2 centros quirais ou mais, aí pode acontecer da molécula ter centros quirais e não ser quiral. Por quê? Porque pode acontecer dela ter plano de simetria ou eixo de simetria. Vamos olhar essas duas moléculas aqui, né? Elas são cis e trans, tá? Essa daqui tem 2 centros quirais, né? 2 carbonos com 4 ligantes diferentes. Essa daqui também. As duas são isômeras geométricas, porque são cis e trans. Porém, somente a estrutura B é também um isômero óptico, né? Por quê? Porque essa daqui desvia o plano da luz polarizada, essa daqui não. Por quê? Porque essa daqui, se você for analisar, existe um plano onde você corta essa molécula e fica igualzinho aqui, ó. Se eu cortar aqui, ó, se eu cortar essa molécula exatamente aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter metade de um CH2 para cá, metade para cá, um hidrogênio para cá, um hidrogênio para cá, um bromo para cá, um bromo para cá. Exatamente uma imagem especular da outra, exatamente a mesma molécula. Então, essa molécula tem plano de simetria, não é isômero óptico. Agora, essa estrutura aqui, não existe um lugar onde eu possa cortar ela que eu faça duas moléculas, metade para um lado, metade para o outro. Então, ela não tem centro de simetria. E se ela não tem centro de simetria, ela é quiral. Resumindo, uma molécula quiral, ela não possui eixo de simetria. Não possui o plano que você corta em duas iguais. Ela desvia o plano da luz polarizada e é um isômero óptico, tá bem? Agora, imagine o seguinte, lembra lá que eu falei para vocês que a gente tem o polarímetro, né? A gente coloca a amostra ali dentro e a gente vai verificar se rotacionou para a direita, se rotacionou para a esquerda quando eu tenho um isômero óptico. Se eu tenho um isômero A rotacionando para a direita, o isômero B vai rotacionar para a esquerda. Agora, imagine o seguinte, que eu coloco exatamente metade do A e metade do B aqui dentro. O que vai acontecer lá na hora da leitura? Se eu tenho exatamente metade de cada um vai anular o outro, né? Um tá querendo desviar para a direita, o outro tá querendo desviar para a esquerda. O efeito final disso daí é que não ocorre desvio da luz polarizada, né? Então, a mistura racêmica, que a gente chama, é quando tem uma mistura contendo 50% de cada isômero óptico, tá? Como os enantiômeros, eles desviam no mesmo ângulo e somente em sentidos opostos, um enantiômero cancela o outro e o resultado é que a mistura racêmica não desvia. Então tá aqui o esqueminha, né? Eu tenho 50% do levógero, 50% do destrógero, eu coloco ali na cubeta, né? Que é o lugar que eu tenho ali, por exemplo, pode ser o menos gliceraldeído L e o mais aldeído glicérico D, né? Um é destrógero, o outro é levógero. Se eu colocar os dois, não vai acontecer o desvio, ela vai ficar para cima, assim, no zero, tá? Porque eu tenho uma mistura racêmica, tá? Pessoal, então, presta atenção aqui numa coisinha, ó. Tá vendo essa estrutura aqui, ó? Tá vendo? Ela tem a fórmula aqui, vamos ver qual fórmula ela tem C. 1, 2, 3, 4, 5H8O6. Esse carbono aqui com asterisco é um carbono quiral, né? Tem 4 ligantes diferentes, tudo isso, certo? Esse daqui também é quiral, porque ele também tem 4 ligantes diferentes, né? Este e tudo isso aqui, certo? E se você for observar ali, o que está acontecendo? A gente tem ali OH para cá, CH3 para cá.
qual que seria o seu enantiômero, né? A sua imagem especular. Aqui está o espelho, ficaria CH3 com CH3, OH, OH, né? Hidrogênio para cá, hidrogênio para cá, e os ácidos os carboxílicos para cima e para baixo. Então, essa estrutura e essa daqui são enantiômeros, né? Essa é uma estrutura que pode acontecer de existir e essa daqui pode existir também na natureza. As duas podem existir, certo? Agora, pode acontecer de eu ter também com a mesma fórmula molecular C5H8O, o OH para cá e o CH3 para cá, né? Não é nem esta estrutura e a sua imagem especular, ou seja, o OH vai estar aqui, o CH3 vai estar para lá, certo? Então, veja que eu tenho duas possibilidades de pares de enantiômeros, né? Porque enantiômero é quando eu tenho a imagem especular não sobreponível, tá? Então, eu tenho aqui 4 possibilidades, né, de fórmula molecular C5H8O, aonde eles são estereoisômeros, ou seja, eles são isômeros, onde a disposição dos grupos apenas muda no espaço. Esses todos são estereoisômeros, todos esses são estereoisômeros, né? Agora, este com a sua imagem especular é um enantiômero e este com a sua imagem especular é um enantiômero, tá certo? Então, como que eu vou saber? Porque às vezes tem estrutura, né? Conforme eu vou aumentando o número de carbonos aqui, aumenta a possibilidade de número de estruturas possíveis e eu tenho que desenhar um monte de estruturas, né? Então, existe uma regrinha para a gente prever, sem precisar desenhar a estrutura, quantos pares, quantas estruturas eu vou ter de isômeros opticamente ativos, tá? Essa regra chama-se regra de Van Hoff, tá? Se eu souber o número de estereocentros da estrutura, ou seja, o número de carbonos quirais, o número de carbonos ligados a 4 ligantes diferentes, eu posso prever o número de estereoisômeros ativos. Como que a gente utiliza essa fórmula aqui? 2 elevado a N, e N é o número de isômeros opticamente ativos, tá? Então, aqui, ó, essa estrutura tem 2 carbonos quirais, 2 estereocentros. Como que fica a fórmula? 2 elevado a N, ou seja, 2 elevado a 2 carbonos quirais, a 2 estereocentros, vai ser igual a 4. 4 o quê? Isômeros opticamente ativos. Quais são eles? Esses aqui, ó, a estrutura A, a estrutura B, a estrutura C e a estrutura D. Esses são os 4 isômeros opticamente ativos. E vocês sabem que se eu misturar, né, se eu pegar 50% desse e 50% desse, metade e metade, e colocar lá dentro do polarímetro, eu tenho uma mistura racêmica, ou seja, essa mistura que não vai desviar o plano da luz polarizada. Mesma coisa esse daqui. Se eu pegar esse e a sua imagem especular, 50% desse, 50% desse, e colocar lá no polarímetro, é uma mistura racêmica também. Também não vai desviar o plano da luz polarizada. Então, a gente utiliza essa fórmula aqui, ó. 2 elevado a N dividido por 2 é o número de mistura racêmica. Então, 2 elevado a N dividido por 2 é 2 ao quadrado dividido por 2, ou seja, vai ser 2 misturas racêmicas. Eu tenho esta mistura racêmica desses 2 enantiômeros e essa mistura racêmica desses 2 enantiômeros, ou seja, se eu colocar 50% do A misturado com 50% do B, é uma mistura racêmica, ou se eu colocar 50% do C e 50% do D, também é outra mistura racêmica, tá? Então, vamos olhar esses casos aqui. Eu tenho essa estrutura e essa daqui é a imagem especular. Esses carbonos aqui são quirais, são ligantes, né? Estão ligados com 4 carbonos diferentes, 4 grupos diferentes. Mesma coisa esse aqui, né? Também está ligado com 4 ligantes diferentes. A imagem especular dela é essa daqui. E toda vez que eu tenho imagem especular não sobreponível, eles são enantiômeros ou enantiômeros. Só que pode acontecer desse grupo NH2 não estar do mesmo lado do OH. Pode acontecer do NH2 estar aqui e o OH está lá do outro lado. Então, isso vai gerar uma outra imagem especular, que é essa daqui, certo? Então, eu tenho outro par de enantiômeros. Vamos ver. Eu tenho 2 centros quirais, né? Então, 2 elevado a N é o número de estereoisômeros, 2 ao quadrado, ou seja, 4 estereoisômeros, a gente chama de 4 isômeros opticamente ativos, 4IOA, tá?
Então, eu tenho 2 pares de enantiômeros. Mas, ok, o que essa estrutura é desta daqui, por exemplo? Elas não são enantiômeros, porque elas não são imagens especulares uma da outra, tá ok? Se elas não são imagens especulares, o que elas são? Elas vão ser chamadas de diástero-isômeros. Por exemplo, a estrutura A, se eu for comparar aqui com a estrutura C, elas não são imagens especulares e também não são superponíveis. Elas não são enantiômeros, elas são diástero-isômeros. Mesma coisa a estrutura B com a estrutura C, a estrutura A com a estrutura D e a estrutura B com a estrutura D, tá certo? Então, assim, enanciômeros são imagens especulares não sobreponíveis. Diástero-isômeros são estereoisômeros que apresentam a atividade óptica, né? Elas desviam o plano da luz polarizada, mas elas não são imagens especulares e também não são superponíveis, tá? Essa que é a diferença entre enantiômeros e diástero-isômeros. Ambos são isômeros ópticos, porque se você colocar no polarímetro, ele vai desviar a luz polarizada, tá? E aí nós temos um exemplo de diástero-isômero. Veja aqui, eu tenho essa estrutura, eu não tenho imagem especular, porque esse hidrogênio está do mesmo lado desse hidrogênio, mas esse hidrogênio está do lado de um OH. Eles não são imagens especulares, mas eles são estereoisômeros, né? Por quê? Porque eles têm a mesma fórmula molecular, mesmos ligantes em cada carbono e tudo mais. Ok? Vamos olhar aqui essa estrutura aqui, a estrutura do 2,3 de bromobutano. Aqui eu tenho a estruturinha dele que não está no espaço. Se a gente for fazer aqui a continha, a regra de Van Hoff, de 2 elevado a n estereoisômeros, quantos estereoisômeros eu vou ter? Bom, depende do número de carbonos quirais. Eu tenho aqui este carbono quiral e este carbono quiral. 2 carbonos quirais me levam a 4 estereoisômeros. Vamos tentar desenhar eles aqui. Tá aqui a estrutura 1, né? Teria aqui CH3 no plano, CH3 no plano, os 2 bromos para frente e os 2 hidrogênios para trás. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é tudo igual, porém o bromo, em vez de estar para frente, aqui está para trás lá, né? E a terceira possibilidade é o contrário. Este bromo está para frente, mas este bromo está para trás, tá? Eu estou esperando aqui 4 estereoisômeros pela regra de Van Hoff, porém, estou vendo aqui só 3 estereoisômeros opticamente ativos. Por quê? Porque se eu for olhar aquela primeira estrutura lá, a gente chama essa estrutura aqui de um composto meso. O que é um composto meso? Se eu pegar essa estrutura aqui, qual seria a outra possibilidade de estereoisômero para ela? Seria os 2 hidrogênios para cima. A imagem especular dela seria exatamente ela mesma, certo? Então, o que acontece se esses bromos estivessem para trás e os hidrogênios para frente? É a mesma estrutura, só que está virada do outro lado. Ela só está de frente para a tela do computador, por exemplo. Então, a estrutura é a mesma no caso dessa estrutura aqui. Então, a gente diz que este composto é um composto meso. Toda vez que eu tenho estruturas que têm a possibilidade de ter um composto meso, então eu vou ter menos estereoisômeros do que o previsto, tá? Então, quando que eu vou ter um composto meso? Quando eu tenho a imagem especular, que é exatamente a mesma de uma das estruturas, tá? Então, esses compostos são chamados de compostos meso. Eles possuem carbono estereogênico, mas ele vai ser uma molécula aquiral, porque ela é sobreponível à sua imagem especular, tá? Se você for olhar aqui, se você for voltar aqui para essa estrutura, né, que essa daqui é a mesma dessa, tá? E aqui está a imagem especular. Se você arrastar para cá, tentar sobrepor, você vai conseguir sobrepor tudinho. Esse CH3 bate com esse CH3, este com esse hidrogênio bate com este com este bromo com este bromo e este bromo com este bromo. Exatamente sobreponível, tá? E é por isso que ela não é quiral, o composto meso não é quiral, tá? O que acontece se ele não é quiral? O que vai acontecer? Ele não desvia o plano da luz polarizada, né? Porque para desviar tem que ser quiral. Então, quando a luz polarizada atravessa por uma solução de um composto meso, o plano de polarização não é girado, tá? Porque não é quiral.
Como que eu vou saber quando eu tenho um composto meso? Quando ele tem 2 ou mais carbonos estereogênicos e um plano de simetria. Olha aqui, por exemplo, eu tenho este carbono quiral e este carbono quiral. Se eu cortar a estrutura exatamente aqui, eu vou dividir a estrutura em duas exatamente iguais, uma para cima e uma para baixo. Uma é exatamente a outra igual a outra, né? Então, o que acontece? Eu tenho um plano de simetria. Eu tenho mais que um carbono quiral e tenho um plano de simetria. Aí eu tenho um composto meso, tá? Aqui, ó, mesma coisa, essa estrutura, que é aquela que a gente estava analisando, né? Se eu cortar ela aqui, eu vou ter exatamente a mesma estrutura para os dois lados. Olha essa terceira aqui, ó. Eu tenho este carbono quiral, e se eu cortar exatamente no meio aqui do CH2, eu vou ter duas metades para cada lado. Mesma coisa para essa estrutura cíclica, se eu cortar exatamente aqui no meio da estrutura, eu vou ter metade da estrutura cíclica igualzinha para cada lado. Esses são compostos meso, tá? E aí aqui, pessoal, eu deixei um exercíciozinho para vocês fazerem, tá? Tá com a resposta aqui, eu não vou responder, eu deixei a resposta aqui, tá? Para vocês tentarem chegar na resposta, se não conseguirem, busquem no atendimento, tá? Para não me delongar muito no vídeo. Qual é o número de estereoisômeros opticamente ativos que o ácido 2,3,4-tricloropentanoico apresenta? E qual o número de misturas racêmicas? Tá aqui o exercício e a resposta. Também deixei aqui mais um exercício com resposta para vocês, tá certo? E isso, pessoal, nós estamos terminando aí o nosso conteúdo de isomeria, tá? E estamos engatando aí nos conteúdos finais para entrar no quarto bimestre, terminar o quarto bimestre, terminar o ano, finalizar aí a nossa RDE, tá bom? Então é isso, um abraço, tchau, tchau para vocês. Dá tchau, tchau, filho. Tchau, tchau.